De quórum para início da sessão. Irã Mendonça Cabral. Presente. Náudia Faedo. Ituribal Nascimento Júnior. Idelson Mendes. Celso Moraes. Lucivaldo Medeiros. Elecir Casagrande. Fábio Veloso de Abreu. Anásio Bernardes. Elias Rosa Cardoso. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco Pereira. Presente. Leilton Ribeiro. Presente. Lucelena Batista. Luiz Alves de Oliveira. Maria José Guimarães Cabral. Manuel Pereira dos Santos. Presente. Orestes Ferreira. Odubaldo Ribeiro da Cunha Neto. Nilton Ferreira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Bom dia, nobres colegas, público presente. Eu peço a palavra só para poder, a ordem, para poder comunicar que, como secretário, eu fui comunicado pelo vereador Lucivaldo, vereador Celso, que estariam Lucivaldo a serviço do partido em Goiânia e o Celso teve um compromisso para representar o Legislativo fora. Então, o que justifica a falta dos dois vereadores que não estão aqui, foi pedido que a serviço desta casa. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 26 de junho de 2015. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, que faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grande causas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes causas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, e a palavra está franqueada aos senhoras e senhores vereadores. Peço a palavra. A palavra, vereadora Lúcia Batista. Quero cumprimentar o público presente, a imprensa, aos fiscais que estão aqui. Senhor presidente, requerimento 212 de 2015. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Evandro Abílio do IPAR, solicitando a relação dos aposentados por invalidez com o recebimento de proventos integral, a partir da entrada em vigor da Lei 6.442/2014, que ocorreu no dia 15 de novembro de 2014 até a presente data. Nesses termos, pede deferimento a vereadora Lúcia Batista. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 53/2015. Pela ordem. Pela ordem, vereador Anazão. Fazer uma propositura que os projetos de segunda discussão sejam dispensados a leitura, senhor presidente. Há uma propositura do vereador Anásio Ayrton Bernardes Pereira, que pede que se dispense a leitura dos projetos de segunda votação e discussão. Em votação. Pela ordem. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, esse projeto 53 é o projeto que trata do assunto dos fiscais, senhor presidente? Isso. Só para confirmar aqui no meu notebook. É o 53 que trata
protege sigilo fiscal e aplica pena. Senhor presidente, gostaria de fazer uma propositura para casa e pedir vista no projeto. Há uma propositura do vereador Manuel Pereira, do PSDB, que pede vista do projeto de lei 53/2015. Em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao servidor da casa que encaminhe o projeto de lei 53/2015. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia Batista. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, o projeto 53 é a que trata mesmo de sanções disciplinares aos fiscais de tributo e que nós recebemos também a recomendação do Ministério Público, está sendo pedido de vista, ele está tirando de votação, portanto, há um acatamento da recomendação do Ministério Público, para que ele não entre em votação. Então, para que não pare dúvida, está com pedido de vista para o vereador Manuel Pereira. Até que cheque mesmo os indícios de constitucionalidade elencada pelo Ministério Público, pela doutora Renata. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, aproveitando aqui, cumprimentar a Vossa Excelência, a imprensa, o público nos honra a presença, para fazer um convite a todos os pares da casa, a imprensa, porque neste domingo nós estaremos fazendo um jogo na cidade da Lagoa do Balzinho, a Câmara Municipal, contra os veteranos daquele distrito, às 9 horas da manhã. E ao meio-dia, nós estaremos entregando mais uma casa lá do projeto Casa para Quem Não Tem, sendo um total 216 casas. E nessa oportunidade, convidar todos os pares da casa, todos os vereadores, e lá estará presente várias autoridades políticas, deputado, nosso prefeito, e convidar todos os vereadores lá para prestigiar, além do futebol lá, que nós vamos ver aí a estreia do Luiz Doido aí como centroavante, e outros jogadores aí que estão voltando à atividade. Inclusive, vi falar que Vossa Excelência é muito bom no gol, então nós podemos testar lá se Vossa Excelência realmente já conhece as 4 linhas. E também, senhor presidente, para informar, em conversa com o senador Ronaldo Caiado, onde ele dizia que ele é um político que não segue com o pé em 2 canoas e que não aceita a conversação do PMDB com o prefeito Juracy. Ele falou que o PMDB de Rio Verde já tem um acerto com o democrata e que não é homem de ficar com o pé em 2 canoas. E não quer coligação, quer que o prefeito Juracy fica longe, que não é interesse do prefeito também. Hoje de manhã eu já usei o rádio, que o prefeito tem candidato a prefeito e vai fazer o sucessor, mas também o senador não aceita a aproximação do PMDB com o prefeito Juracy e também diz que é bem longe o PT. Isso é bom, porque aí traz a vereadora Náudia para os braços do STD. E eu fiquei satisfeito com a conversa com o senador e, com tanto minuto que tem aí o PT, será muito bem-vindo aí na coligação com o SD. Informar o vereador Casa Grande que o PSD está de coração aberto para receber o PT, vereadora Náudia, vereadora Lúcia, e só por conta de uma foto que foi tirada, eu, o deputado Lissauer, o deputado federal o ex-secretário Paulo do Vale, o deputado federal Daniel Vilela, gerou toda essa polêmica e não tem acordo nenhum do prefeito com o pré-candidato Paulo do Vale. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu volto no assunto para que sirva de reflexão para essa Casa de Lei. Olha, eu quero deixar bem claro que quem convidou os fiscais para vir aqui tomar conhecimento do projeto foi a vereadora Lúcia Batista. Quem ligou para a doutora Renata foi a vereadora Lúcia Batista. O que eu pedi foi apenas que elas levassem, falei, e o que eu fiz foi dito aqui ontem. E que também sirva de reflexão, o líder de governo não está, no afã de defender a administração, defende, como eu disse ontem, o que é defensável. O que não é defensável não se pode defender. Ontem foi uma sessão realmente agitada, foi uma sessão nervosa, onde
eu cheguei a implorar aos pares da casa que permitisse, que desse vista nos projetos, mesmo que os projetos cheguem nessa Casa de Lei na hora da votação. Eu disse em todos, elenquei em muitos que havia o indício de inconstitucionalidade e que eu não achando o respaldo nessa Casa de Lei, não restava outra alternativa a essa parlamentar, a não ser ver assegurado o seu direito recorrendo ao Ministério Público. Eu estou dizendo isso para que tome ciência, com certeza, a Procuradoria e os agentes da Prefeitura. Pela ordem, vereadora Lúcia. Para que não possa haver mais retaliação com os fiscais de tributo. É hora de parar com isso. E mesmo porque, eu volto a dizer, nós temos feito e as consequências voltam para nós. Nós estamos vendo o problema da subdelegação. E que cada um atente com o documento que nos foi mandado pela doutora Renata, nos chamando a responsabilidade e dizendo que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, não é por secretário nem por outros órgãos. Essa é a nossa prerrogativa constitucional, o que eu tenho sempre alertado e dito, nós não podemos delegar a outros. É preciso que a gente tenha uma postura, que um pedido de vista para analisar um projeto é para melhoria, para contribuir com a melhoria e acabar com essa história que quando se pede, fala que tudo é simples e que veio da Procuradoria é constitucional. Nós temos visto uma série de fatores comprovando o contrário. Portanto, nós somos passíveis a equívoco. Nada mais justo que passe pelo crivo também de outros e principalmente nossos vereadores. Pela ordem, vereadora Náudia. Colegas, imprensa, aos auditores e aos servidores da casa, nós pedimos pela ordem para informar essa casa que a gente veio do PROCON, aonde hoje aconteceu a eleição do Conselho Gestor do PROCON, e nós somos secretário, tem presidente e vice-secretário executivo representando essa casa nessa entidade. Quando eu olhei o regimento, assinamos desde o início. Então, há 14 anos a gente estava lá e agora a gente continua olhando o que nós podemos fazer com a verba, com as verbas, no qual agora a gente está trabalhando as câmeras. E queria contar isso para vocês. E dizer também à vereadora Lúcia que ontem, vereadora Lúcia, junto com a senhora, eu estava com a senhora e o vereador Leilton também. Obrigada. Pela ordem. É isso, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel, estava na fila. Senhor presidente, pedir para o servidor da casa cumprir o regimento pela ordem, 1 minuto, que aí facilita para todo mundo. E aproveitar a oportunidade, senhor presidente, é isso que eu falo para você. Quando eu discurso aqui e falo que jogar para a torcida é a coisa mais fácil que tem, muitas pessoas acham ruim, depois vai para discutir, e isso acaba desvalorizando a casa. Ontem, no meu pela ordem, se passar de 1 minuto, pode cortar. Eu dizia que essa casa só legisla contra o próprio vereador. E isso vem acontecendo, que um dia o senhor vai poder reduzir o número de vereador para 1 ou 2, porque talvez nessa casa impressiona-se que tem 1 ou 2 vereadores. Acabamos de ver aqui a vereadora Náudia reclamando da nobre colega que os 2 também estavam juntos. E é fácil citar. Sempre que eu participei para comentar sobre... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia Batista. Talvez a nobre vereadora, colega, que eu tenho considerações, ela ouviu pela metade. Quando eu afirmei, eu disse que eu não poderia, em maneira nenhuma, dizer que a vereadora Náudia e o vereador Leilton ligou para a promotora e denunciou. Então, se eu fiz a denúncia sozinha, nesse momento eu não pedi aquiescência e não usei o nome da vereadora. Eu só quis dizer que quem fez a denúncia foi essa vereadora, foi esse o intuito. Mesmo porque eu acho que ninguém precisa levar vantagem daquilo que é função nossa de trabalhar, de representar a população. Eu só usei o meu nome porque eu não poderia de maneira nenhuma usar, porque quem ligou para a doutora Renata fui eu, a atitude fui eu, como eu tinha dito aqui.
E, às vezes, eu não quero que a atitude minha possa prejudicar, porque eu sei como é. Às vezes, até de falar que sentou para discutir com a vereadora Lúcia, cria problema, às vezes, para os pares da casa. Então, ninguém está aqui jogando para a plateia de maneira nenhuma, porque eu tenho enfrentado todos os desafios, eu voto com a consciência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. No segundo, pela ordem, eu consigo concluir. Então, nós participamos da reunião, estava o vereador Idelcio, o vereador Casagrande, e muito foi discutido na reunião de pauta sobre esse projeto. Significa que todos os vereadores aqui dessa casa, não é o Idelcio nem o Casagrande, ou os vereadores que estavam na reunião, mas são os vereadores que estão preocupados com a própria cidade, né? E dizer que, por exemplo, hoje eu achei incoerente, e eu não tenho, eu tenho que falar, senão eu não consigo dormir, a participação da vereadora, logo depois da participação do vereador Nazão na emissora, né? Que ela dizia que na terça-feira, quando finalizar as reuniões da Odebrecht, que ela liga e dá satisfação para a população. Eu acho que cada um dos 21 vereadores tem o livre-arbítrio de tomar posições, de também dar suas explicações, de também dar suas opiniões. Nós não podemos sarcir o direito de qualquer que seja vereador, porque senão dá a impressão de que eu vou aguardar que o Iturival vai ligar para mim, para falar em meu nome. Então, só para deixar claro, senhor presidente, que... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nação. Senhor presidente, ontem à noite, a hora que eu cheguei em casa, eu fiquei triste de saber o tanto que o ser humano é covarde com ele mesmo. Senhor presidente, nós perdemos, antes de ontem, um dos maiores cantores sertanejos da história de Goiás e da história do Brasil, sabe? Como se diz, conhecido mundialmente. E ontem, senhor presidente, eu vi uma cena que eu fiquei chateado, triste, minha sobrinha chorou, eles abrindo o nosso cantor, sabe, o saudoso cantor, e filmando e debochando, senhor presidente. Aquilo para mim foi uma covardia que fizeram com os fãs deles, certo? E com o povo goiano e com o povo brasileiro. Aquilo não é coisa de uma pessoa que tem responsabilidade, que está onde está, para fazer um trem daquele não, senhor presidente. Aquilo foi horroroso, aquilo deixou a nação triste com aquela cena daquele povo que fizeram com o Cristiano Araújo e com a família do Cristiano Araújo, senhor presidente. É triste ver um trem daquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Vou pedir a compreensão dos pares da casa para podermos entrar na pauta, que tem muito projeto para votar. Ontem nós saímos 3 horas, hoje nós saímos 6. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, é preciso esclarecer, mesmo porque tudo que acontece aqui tem que dar muita publicidade. Eu só liguei na emissora, longe de mim querer aparecer de maneira... Aliás, eu sou a pessoa que só fala extremamente aquilo que é pertinente ao meu assunto. Mas foi vinculado, como eu mesma liguei em todas as emissoras de rádio, então as minhas ações hoje têm algo a ver com as ações do passado. Eu liguei em todas as emissoras de rádio, convidei todos os radialistas e disse que nós havíamos convidado o senhor João Maria, que nós íamos ouvi-lo sobre o contato. Então, a minha participação hoje, quando eu passei o recado, foi pelo seguinte: como eu havia feito o convite, eu me vi na obrigação que eles pensassem, olha, mas a vereadora Lúcia convidou, como é que ela não entrou no ar para falar o que aconteceu na reunião? Foi só no intuito de dizer, ó, assim que nós ouvimos a Odebrecht, aí eu entrarei nas mesmas emissoras das quais eu convidei, para informar a população como é que... Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 39/2015, altera a lei complementar 6.279, que dispõe sobre a organização administrativa do município. Em segunda discussão, não havendo em votação, os vereadores... Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu volto a afirmar que esse projeto de lei aumentou cargo, veio a orientação do Ministério Público que ele deve vir acompanhado do impacto financeiro no ano da entrada da vigência e nos 2 subsequentes, e está na LDO aprovada de 2014 para 2015, portanto, fere a lei de responsabilidade fiscal, esse e o da UniRV, são os 2 que não têm. Portanto, senhor presidente,
Eu entendo que esse projeto deve ser pedido vista. Eu não vou mais entrar em exposição ridícula, mas esse é um dos projetos da recomendação da doutora Renata, e peço aos pares da casa que peçam vista a situação. Eu não vou expor mais a ridículo, mas cabe a mim estar dizendo que nós fomos recomendados ao não aprovar a lei que aumente gastos sem o impacto orçamentário. Portanto, fica, né, o líder de governo não está, para que alguém peça vista. De outra maneira, não restará alternativa a não ser comunicar ao Ministério Público que a recomendação não foi acatada por essa Casa de Lei. Em discussão, em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 39, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado, 3 votos contrários. Comunicar a vereadora Lúcia que o impacto está dentro do projeto, acompanhado do projeto de lei aqui, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Isso nunca foi impacto, nem recomendação. Olha se tem o impacto do ano da vigência e dos 2 consecutivos. Aí tem uma informação de um servidor que foi anexado ao projeto de lei após a primeira aprovação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, eu deparei com uma matéria no Jornal Popular, no Giro, e eu não poderia deixar de comentar sobre essa matéria. Porque hoje alguns vereadores dizem que essa casa só trabalha sob pressão, e que às vezes em janeiro nós leva pressão dos professores, depois vem pressão não sei de quem, pressão de empresários. E eu achei salutar fazer esse destaque. No Giro diz o seguinte: expansão. O Conselho de Desenvolvimento Urbano da FIEG debaterá na segunda-feira expansão urbana da cidade de Goiânia com empresários e a Câmara Legislativa de Goiânia. Isso aqui é democracia, senhor presidente. O senhor percebeu a diferença? O Conselho vai primeiro debater com os empresários e com o presidente da Câmara e o Legislativo para depois colocar em votação. Sem pressão, sem alardes, sem firulas, sem... Só um exemplo do Conselho que está para ser aprovado aí em Rio Verde. A gente precisa pensar e analisar como que as coisas têm que caminhar. É assim. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora, está aqui, ó, demonstrativo de impacto financeiro, criação e alteração de cargos. Vou pedir ao servidor que passe uma cópia para Vossa Excelência. Assinado pelo responsável do setor, o senhor Álvaro César de Souza Costa. Pela ordem, vereadora Lúcia. Pela ordem. Pela LDO, pede para comparar. Inclusive, tem que ter uma declaração do gestor da pasta. Aí é uma informação. Isso aí nunca foi impacto financeiro. E ele chegou, foi adentrado, depois já tinha sido feita a leitura inicial, não foi nem lido em plenário. Nem lido em plenário. Portanto, já estava o dia que chegou a recomendação. Sabe? Nunca, isso aí jamais foi impacto financeiro. E para complementar, senhor presidente, eu quero dizer, é assim que a população participa. Discute entre os pares antes de chegar nessa casa de lei. Não é projeto de lei que mexe com a vida do funcionário sem ele saber. Não são leis aprovadas sem a população nem tomar conhecimento. Isso é democracia, sim. Discute antes. Vereadora, nobre vereadora, para informar a Vossa Excelência que aquilo ali, o que está anexado ao projeto é o impacto. E a promotora recomendou não votar se não tivesse o impacto anexado ao projeto. Então, nós estamos votando porque está anexado ao projeto o impacto financeiro. Pela ordem, eu já levantei todas as gravações. E ela também, a promotora recomendou não votar o projeto dos fiscais e deixar claro aqui que nenhum par dessa casa vota para prejudicar funcionário público. Inclusive, sou filho de funcionário público, de pai, meu pai, funcionário público aposentado, minha mãe, funcionário público aposentado. Nunca votei. E outra... Um projeto que era para vir para essa casa, para prejudicar os fiscais, nem não entrou. Nós não deixamos nem entrar. Não precisou ir ao Ministério Público, nada. Chamaram nós ali para conversar, e Vossa Excelência participou da reunião, nem não entrou em votação. Então, para deixar bem claro, pela ordem, vereadora Lúcia.
Pela ordem, senhor presidente. Não estou dizendo do projeto de ontem, que ontem nós pedimos aqui, eu pedi e não foi ouvido, ele foi votado. Tanto é que se não houvesse, tivesse ido ao Ministério Público, estava sendo aprovado. Agora, quanto a esse projeto, esse nós vamos discutir, inclusive eu já peguei a gravação do dia. Em momento nenhum foi lido o impacto, em momento nenhum foi mandado antes. Esse projeto é do mês passado, ele não foi lido, foi anexado depois de lido, e realmente isso não é impacto. E convém olhar a LDO como é que vem um projeto de lei aumentando gastos. Tem que ter até declaração do gestor. Então é por isso que eu digo, eu já voltei todas, inclusive as sessões do mês de maio. Vereadora, eu vou tentar ser mais claro. Eu disse que ninguém dessa casa, nenhum vereador, eu acho que eu posso estar falando o nome de todos, vota contra o funcionário público. Tem funcionário público aqui, o vereador Duvaldo é funcionário público, o vereador Leilton é funcionário público, eu sou filho de funcionário público. Eu só disse que se os fiscais estivessem reunidos conosco, nós tínhamos retirado o projeto para analisar. Ninguém veio aqui na casa ontem falar nada. Foram no Ministério Público e não procurou ninguém. Só estou falando que aqui ninguém vota para prejudicar funcionário público. Pelo menos eu acho que a maioria aqui não vota para prejudicar funcionário público. Não vota para prejudicar funcionário público. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 50/2015. E a palavra está franqueada. Projeto que altera a Lei 6.378, PPA 2014-2017, Lei de 6.424-2014, LDO e LOA 2015. A palavra está franqueada. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu só queria saber essa construção tão importante desse CIE aqui, se alguém já sabe. Porque eu pedi ontem para saber pelo menos o que nós estamos aprovando, né? Aí o líder de governo não está. Então, como nós estamos aprovando não sei o quê, dando dinheiro para não sei o quê, não sei quando, que vai acontecer nunca. Ninguém sabe nem o que está sendo o orçamento que nós estamos destinando para quê? Em discussão e votação, projeto de lei 50/2015. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro aos pais da casa que parece que eu tornei a ser a ovelha negra, o início do mandato novamente, que eu não deixei, não proibi que a população de Rio Verde tivesse o CIE, viu? Mesmo não sabendo o que é o CIE tem todo o meu apoio, que ele seja feliz, que seja concluído. Viu? Então, a vereadora, porque de outra vez disse que eu queria até proibir uma praça. Mas então eu sou a favor do CIE, eu só queria saber o que é o CIE. Mas que o CIE é importante para o povo de Rio Verde, é. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 51/2015. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 52/2015, que altera a lei número 4.691/2003, dispõe sobre a previdência social dos servidores do município. Em segunda discussão e votação. E a palavra está franqueada. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, foi outro projeto que ontem eu pedi para estar lendo, mas como não foi dado, não tem preguiça não. Ontem eu não almocei, sair daqui 8 horas, mas liguei no IPARV. Então, eu entendo que, por isso é que eu fiz o ofício hoje, que eu quero saber o que levou a alterar a lei da Previdência para aposentadoria em setembro de 2014, e agora essa lei voltou a inconstitucional. Será que na mudança, nessa alternância de lei, foi para favorecer alguém? É por isso que eu fiz o requerimento hoje, que eu quero saber quais as pessoas foram aposentadas por invalidez nesse interregno de lei, justamente de setembro até hoje, porque a partir de hoje, aí volta a ser um rol taxativo.
Né? O que é o rol taxativo? Tem que estar descrito em lei aposentadoria por invalidez com provento integral. Mas conversei ontem, liguei no IPARV, falei no IPARV, consegui. Eu disse o seguinte, quem teve, né, a curiosidade de ver a lei, o que mudou na lei? Antes ela era taxativa, em setembro achou que não poderia, o rol não era taxativo, era exemplificativo. O que é a diferença? O rol taxativo é as doenças já estão previstas na lei dos funcionários públicos federal, só pode aposentar por invalidez com provento integral se estiver relacionado nesse rol, e exemplificativo é aquele que o médico cita, olha, essa doença não está no rol, mas o funcionário está incapaz para o exercício da função, portanto, ele tem o direito de ser aposentado por invalidez com proventos totais. Então, quando eu disse ontem que eu pedi vista, falei, olha, vamos discutir, que voltava hoje, era só o tempo que eu queria. Eu questionei, por que a lei voltou agora e não está dizendo mais que é taxativo? Eu entendo, ainda falei para eles, quando mandou retirar o parágrafo primeiro da lei que foi revogada, dizia o seguinte, que as doenças para aposentadoria por invalidez com provento integral não era taxativo. E veja que agora, com a mudança, com a revogação desses parágrafos, o que aconteceu? Já não trouxe. Então, como a lei é para o povo, é para a clientela, é para quem se faz uso dela, eu vejo que tirou aqui uma parte que orientava o servidor. Porque o servidor, ele não é obrigado a conhecer essas legislações tão confusas. Mas se ele pegasse e visse, olha, aposentadoria com provento integral, da invalidez com provento integral, é taxativo. Né? É taxativo. Quer dizer, qualquer um sabe o que é taxativo. Tem que estar expresso. Né? Agora, dessa maneira, o que aconteceu? Colocou o rol, aumentou mais três casos, que é a hepatofia grave, a contaminação com radiação, realmente estava previsto em lei e estava incompleta na lei anterior. Né? Então, o servidor dá a entender que esse rol aqui pode ser aumentado e diminuído à vontade. Então, para que a lei ficasse bem mais clara, deveria ter voltado para o corpo da lei que o rol era taxativo, era essa palavra. Até para não precisar fazer o servidor de bobo e pedindo explicação para interpretar uma lei que, se tivesse voltado, como todas as leis dos institutos de previdência, como também o parecer, a jurisprudência, o parecer do Supremo traz em todo lugar taxativo, taxativo, taxativo. Essa palavra taxativo deveria estar presente no corpo da lei. Então, era só isso que eu queria ontem, e passei, fui olhar, conversei, concordaram comigo que deveria estar, porque está subentendido, para esclarecer melhor. Mas entendo, agora, a única coisa que eu pedi hoje, que eu queria saber. Então, será que foi para beneficiar alguns? Que mudou a lei? Eu quero saber quantos aposentaram integral. Informar a vereadora Lúcia que o CIEI, que Vossa Excelência está tanto querendo saber, o Centro de Iniciação Esportiva. É um centro que o deputado Euler, do PSD, conseguiu, e se Vossa Excelência queria saber o que era, é o CEI, Centro de Iniciação Esportiva. Está informado, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu tinha lido, está aqui, né? Eu só queria saber onde ele era. Eu queria saber onde ele era. Quando eu falei CIE, para ver se alguém está aqui na justificativa. Só que eu queria saber onde é o CIE, gente. Ele é muito importante. Então é assim. E só fazendo jus também, sendo justo, é um programa da presidente Dilma, do governo federal. O Centro de Iniciação Esportiva, que foi uma solicitação do deputado Euler, atendido pela presidente Dilma. Então agora está explicado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem.
líder do PSD, vereador Zé Antônio Cruvinel. Senhor presidente, a Lúcia queria só tumultuar. Ela sabia onde que era, sabia o significado das letras, de tudo. Ela só estava querendo só tumultuar o processo. Vereador, acho que a Lúcia estava querendo saber se os vereadores do PSD, que é filiado ao mesmo partido do deputado Euler, estavam atentos. Ela ficou esperta. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora Lúcia. Não, eu só queria saber onde que ia ser localizado, porque eu vi lá a importância, é tão importante que ninguém sabia nem onde vai ser. Pela ordem. Eu só perguntei para saber, né? Pela Mas estava na justificativa do projeto o que era. Se eu não estiver enganado, vereador, é no Jardim, setor dos funcionários, se eu não estiver enganado. Mas eu vou buscar essa informação correta e passo para Vossa Excelência. Pela ordem, o líder da Lagoa do Baúzinho, vereador Casa Grande. Só para informar que era no setor do funcionário, e quem me avisou foi o líder do assessor do deputado Euler Cruvinel, Gustavo. Está bem informado, ontem me falou o que significava. E eu não sabia de que se tratava, mas a vereadora Lúcia, ao falar aqui agora, eu lembrei que ontem o Gustavo me falou o que significava. Muito bem informado o assessor do deputado Euler. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, depois que a onça está morta, que o senhor olhou, todo mundo agora matou a onça. Até o vereador Casa Grande sabia onde era e já tinha sido anunciado no sábado. E eu tive a oportunidade de ver o projeto em Brasília, no gabinete do deputado Euler, que é um projeto do governo federal, que é um projeto muito, muito bom mesmo, projeto moderno, projeto de primeiro mundo. E, se Deus quiser, vamos inaugurar até o ano que vem, estamos inaugurando. E Vossa Excelência vai ser convidado para estar lá participando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, mas no Nilson Veloso não faz lá, é um outro complexo. Lá o nome é muito mais do que esse. Ele é enorme. Eu só agora não memorizei, mas ele é enorme o nome lá, sabe? O centro lá é muito maior do que esse CIE. Lá não é, não. Senhor presidente, só para informação, olha, hoje eu tirei no portal do Ministério Público, eu não sei se os pares da casa tiveram conhecimento. Veja, o deputado Adib Elias e José Nelto e o Diretório Metropolitano do PMDB entrou no Ministério Público, veja que não é só que não, em Goiânia, e suspendeu o reajuste da taxa da Saneágua, hein? Porque a agência reguladora, né, é em Goiânia. Então eu quero agora, nós estamos nessa luta com a Odebrecht, que nós não sabemos nada, aí eu fiquei pensando, nós não sabemos nem qual o reajuste que tem sido aplicado na tarifa do saneamento e da água de Rio Verde. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir aos pares da casa, em especial o senhor, que peça ao deputado, pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Porque Rio Verde era o seguinte, a salvação de Rio Verde era ter deputado aliado com o governador. Então, agora, que o deputado Lissau Vieira nos ajude, nos salve desse vexame e nos ajude a falar com a GR, até para saber, quem sabe nós conseguimos também suspender esse reajuste da tarifa de água em Rio Verde. Veja que em Goiânia conseguiu. Era de 36, baixou para 16, de 32, baixou para 16. Agora, retirou porque fere uma lei federal que exige um certo tempo, lapso de tempo para reajuste. Então, vamos pedir, já que foi subdelegado para o Estado a competência de fiscalizar o saneamento aqui, então que ele possa também interferir. Isso é benéfico para a população de Rio Verde. Veja que em Goiânia foi iniciativa de deputado. Então, que não é só essa parlamentar que recorre ao Ministério Público, não. Os deputados também recorrem. Eles não conseguiram na Câmara, né? Certamente os vereadores também, na Câmara Municipal, recorreu, e o Fernando Kleber está aqui, ó, suspendeu o reajuste, né, da água. Então, exemplos assim que sirvam para nós também. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira, líder do PSDB. Senhor presidente, espero que essa verba do deputado federal aí para o CIE já tenha chegado, senão corre o risco dela virar polvilho, já que o Brasil inteiro ontem gritaram viva a mandioca. E no discurso da presidenta Dilma ontem, ela criou uma nova modalidade. Quando ela falou
que a geração de Homo sapiens, aí ela esqueceu das mulheres, ela falou, e as mulheres sapiens. E aí o assessor de imprensa dela dizia para ela que Homo sapiens significa humanidade. Tanto homem quanto mulher, quanto idoso, quanto criança, e ela não gostou. Então criou uma nova modalidade, Homo sapiens e mulheres sapiens. Espero que esse dinheiro chegue logo, senão vira polvilho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, engraçado que com homem sapo, mulher sapa, entendeu? Com a mandioca entrando ou saindo, plantando ou virando pó, o dinheiro está chegando para cá, né, da presidenta Dilma. Isso é que deve ser lembrado. E a incompetência não deixa as obras ser concluídas. Então, os fins justificam os meios. Justificam os meios. O pior é um homem culto, como o governador de Goiás, e que não chega nada aqui. Né? Por que ele não interfere? Por que ele tirou até as prerrogativas parlamentares dessa Casa de Lei? Pela ordem. Pela ordem, vereadora Naldi. Eu pedi pela ordem para fazer uma avaliação da fala do meu nobre colega. Ele tem todo o direito a tecer críticas, mas quando a presidente, que nós esperamos mais de 40 ciclos para nós termos uma mulher na presidência, acredito que ela representa o Brasil e que nós temos que respeitá-la. Agora, não vou fazer uso da palavra para falar de um alimento nacional, que não é o caso, mas eu quero dizer, nobre colega, que existem homo sapiens e mulheres sábias. Então, como eu acredito que nós somos 4% da carceragem no Brasil, nós somos mães, nós somos dona de casa, nós estamos na faculdade em maiores números, e acredito que a alusão que ela fez foi mulheres sábias, porque se o senhor não se cuidar, logo o senhor também vai ter que ver que... Pela ordem, vereadora Naldi. Que as mulheres sábias vão mandar na sua vida e sua vida vai ser melhor. Às vezes o senhor está precisando disso. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Só dar uma opinião. Com mandioca ou sem mandioca, com corrupção ou sem corrupção, tem que dar os méritos ao presidente Dilma, o presidente Lula, que fez muito por nossa região, duplicação da BR, Minha Casa Minha Vida, UPA. Então, tem que dar os méritos. Tem que dar os méritos também para o deputado Euler, que lutou por isso também, prefeito de Juraci. Então, com corrupção, sem corrupção, com mandioca ou sem mandioca, tem que dar os méritos também. Pela ordem, Manel. Senhor presidente, o senhor não sabe o tamanho do orgulho que eu senti quando ela fez esse discurso, que eu sou filho de nordestino. Fui criado na farinha, no pirão, no baião de dois, na mandioca, cultivando mandioca. Mas eu pedi também pela ordem para fazer uma bela lembrança, vereadora Naldi, as mulheres sapiens da minha vida, que sempre cuidou da minha vida. Eu gostaria de registrar a presença de uma delas, que é a Caroline Maia, aluna do curso de Direito, vai fazer o 2º período e já vai começar o estágio lá na 8ª Delegacia Regional de Polícia, que é ser delegada, viu, doutor? Senhor presidente, que registrasse em ata a presença da minha filha, Caroline. Pedir à secretária Marivane que registre em ata a Carolina, filha do digníssimo vereador Manuel Pereira. Só para concluir, quando eu ia para Goiânia, que era pista simples, eu falava com alguns companheiros que estavam dentro do carro, que nem meus netos iam ver aquela rodovia duplicada. Hoje, meu filhinho de 1 ano, quando ele nasceu, já estava duplicado. Então, tem que dar os méritos também, o que o PT fez de bom para o nosso país. Pela ordem do vereador Turival Nascimento Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, nobre vereadora Lúcia, achei interessante o que a senhora falou a respeito do que a promotoria foi acionada pelo Legislativo Estadual. Eu acho que, por questão de isonomia, como foi dito aqui, esclarecido pelo pessoal da Saneago aqui, que como nós fazemos parte, estamos fiscalizados pela GR, acho que nós podíamos questionar, a senhora está aí, fazer tipo um requerimento, alguma coisa, à promotoria municipal, porque Rio Verde, se o Rio Verde não for
se for só específico para Goiânia, eu não entendi o que o senhor falou aí, se foi que se esteja estendido e a promotoria de Rio Verde acionar lá, ela, por aqui, ela pedir e questionar os atos também que Rio Verde seria beneficiado. Eu acho que nós podemos, até porque para começar a mostrar que nós possamos ou não, nós estamos legislando a respeito do município de Rio Verde. Mesmo que nós não temos competência segundo o contrato, nós podemos fazer como fiscalizadores das coisas do município. Eu acho que nós podemos ter um momento, eu acho que você está à frente disso, que dê sequência e conte com o meu apoio cobrar isso. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Eu vou pedir para nós entrar na pauta, que ontem nós saímos 3, hoje nós saímos 6. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu entendo que é muito importante essa discussão e salutar, porque, de repente, com a apresentação aqui do senhor João Maria, parece que não havia saída por causa da subdelegação de Rio Verde. Então, eu só trouxe a matéria porque é pertinente que nós temos que preparar até usar esse artifício na reunião terça-feira com eles. Agora, eu entendo, nobre vereador, que a competência aqui, como a GR é estadual, então, quem pode estar nos auxiliando e entrando é um deputado estadual. É por isso que chamou a atenção. Porque como aqui foi subdelegado para a GR e é um órgão estadual, é por isso que eu disse. Mas aí, quando eu disse, eu entendo como são as esferas. É por isso que eu disse que quem tem mais liberdade, intimidade com o deputado, no caso do partido, é o presidente dessa casa, né? Poderia ver com o deputado Lissauer Vieira, mas eu sei que é difícil enfrentar o governador, porque ele é da base aliada. Porque não sendo, nós podemos recorrer aos mesmos deputados, e nós temos os deputados do PT também em Goiânia. Vereadora, sugestão de Vossa Excelência, vou reunir a bancada do PSD, analisar e passar para o deputado estadual Lissauer Vieira. Pela ordem, vereadora Lúcia. Pela ordem. Não, e nós também, isso aqui eu peguei ontem. Assim que terminar a sessão, vou estar reunindo com a vereadora Náudia, nós também vamos pedir auxílio à bancada nossa. Nós temos uma bancada de oposição, sabe, forte, PT e PMDB em Goiânia é diferente da estadual, né, e até de outros partidos, para ver se eles nos auxiliam, né, é uma saída, começa a surgir uma luz no fim do túnel. Em discussão e votação, projeto de lei 52/2015, não havendo, a palavra está franqueada, não havendo em votação. Os vereadores concordaram permanecer como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 51/2015, que altera a lei 5.547, Bolsa Universitária Complementar. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram... Esse é o das bolsas? É. Ah, senhor presidente, mas está lendo tão rápido. Esse com a palavra, vereadora Lúcia. Peça a palavra. Senhor presidente, eu peguei a lei anterior, que foi revogada, e em primeiro lugar, eu quero dizer que não há prejuízo nenhum para o bolsista. Quem lê aqui com atenção vai entender que o cadastro feito em maio é que vai ser concedida a bolsa segundo semestre. O cadastro que vai ser feito em outubro é para o ano de 2016, viu? Então, não há prejuízo nenhum para o bolsista, porque o cadastramento do segundo semestre é em outubro, para ser concedido em 2016. Agora, senhor presidente, para ver o quanto nós aqui assinamos só cheque em branco. Só cheque em branco. Eu peguei a lei antiga, então, justamente no artigo aonde foi inserido o parágrafo 3º, ele diz assim, ó, são bolsas concedidas para alunos carentes, né, a título de auxílio financeiro, aqui em Rio Verde ou em outras cidades onde não tem curso existente. Isso me chamou a atenção, que eu vou mandar um ofício, eu quero saber a relação dos alunos que são bolsistas de Rio Verde, fora de Rio Verde, para saber se realmente esses cursos não existem aqui dentro de Rio Verde. Porque que eu saiba, hoje existe quase todos os cursos aqui. E aqui diz mais, senhor presidente, que eu vou aguardar, porque aí o assunto é mais interessante, porque assim, quando eu peço vista do projeto, eu quero provar que eu realmente
Não foi pedir vista por pedir vista, não. Não é para atrapalhar e demorar a sessão e atrapalhar o horário de parlamentares, não. É porque eu tenho interesse mesmo. Aqui diz que é uma comissão de controle e avaliação a ser nomeada pela Secretaria de Promoção Social para cadastrar e dizer qual é o valor de cada aluno. Quer dizer que falta critérios, claro. Olha, a Maria recebeu uma bolsa de 500 porque ela enquadra nisso, nos moldes da bolsa do governo estadual. Né? Você é enquadrado, você tem as bolsas de 300, é de 400. Isso não existe aqui. Então, o que voltou, voltou do mesmo jeito. Olha, as bolsas serão, veja bem, concedidas em valores variáveis. Nesse momento, nós não poderíamos ter apresentado emenda e fixado critérios? Nós não poderíamos? Com certeza seria discutido se houvesse dado aos parlamentares o direito regimental, se houvesse a discussão tão dita, louvada pelo vereador Manuel Pereira da Câmara de Goiânia, que discutiu antes. Aqui era o lugar dos pares da casa, não só dessa vereadora, de todos ter apresentado emenda e ter aprovado. Mas não, nós tiramos, bem disse aqui alguém, nós estamos legislando só contra o direito e a função dos parlamentares. Quando você tira um direito da função parlamentar, você está legislando contra essa casa de lei. Então, continua tudo como Dante no quartel de Amarante. Ninguém sabe como é definido, ninguém sabe o critério, e nós somos a casa legislativa mais informada, porque nós sabemos que nada sabemos, porque esse direito nos foi tirado com aval nosso mesmo, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Iturival Nascimento Júnior. Peço gentileza de convocar o nobre vereador Manuel Pereira, que assuma aqui a secretaria, que eu tenho que me ausentar. Convoca o vereador líder do PSDB, Manuel Pereira, para assumir a secretaria da mesa. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 51, e a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura do projeto de lei 54/2015. Em discussão e votação, projeto de lei 54/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o IAN. É o IAN, não é Irã não, viu, vereador? E a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu só quero chamar a atenção, porque se for aplicar o princípio da legalidade, veja só, esse convênio, ele não está previsto na LDO. Ele não estando previsto na LDO, como diz o dito popular, senhor presidente, fizesse cabelo e barba. Mandasse já junto, em vez de preocupar com o se é, que nem sabe, né? Se é que vem mesmo, preocupasse com isso aqui, já mandasse alteração para nós, né? Agora, quando chega agosto de Deus, aí vem novamente mexendo na lei orçamentária para adotar orçamento. É a mesma coisa de falar assim, olha, falou para o Ian, olha, eu vou te dar 40 mil, mas eu não tenho ele não. Eu ainda vou correr atrás. Quando eu conseguir em setembro, outubro, eu mando alterar e mando incluir ele na dotação orçamentária. Lembra quando nós votamos o ano passado a lei orçamentária, que eu fiquei aqui batendo, parecendo chata? Gente, esses convênios aqui que já existem, por que não estão? Não está contemplado esse, nem esse, nem esse. Ele não está contemplado. Então, quando chegar, eu vou lembrá-los, senhor presidente, os nobres pares da casa. Olha, mandasse tudo junto, mandasse alteração. E outra coisa também, o artigo 95 da LDO, no parágrafo 1º, diz o seguinte, veja só, como é que nós aprovamos papel que não serve? Agora, se quem toma conta da legalidade, a Procuradoria da Prefeitura, é uma vergonha ter que lembrá-lo que eles têm que cumprir aquilo que eles mandaram aprovar. Diz o seguinte, o parágrafo 1º,
para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, entidade privada sem fim lucrativo, deverá, isso é taxativo, apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 3 anos, emitido no exercício de 2015 por 3 autoridades locais e comprovante de regularidade de mandato da sua diretoria. Olha aqui, ó. Lisinho, sem nada disso. Sem nada disso. Então, um projeto de lei tem que obedecer um rito formal e um rito legal. Então, quando disse que aqui, ó, aqui há vício de legalidade, é porque qualquer projeto de lei, antes tem que estar previsto no trino, que esse absoluto é a espinha da administração. PPA, LDO e LOA. Então, portanto, se fosse julgar, se não fosse os fins justificam os meios, esse projeto deveria ter sido barrado na CCJ e voltar para vir tudo junto. Então, é por isso que daquela vez eu pedi, senhor presidente, que eu participasse da CCJ para evitar tudo isso aqui, ó, porque com certeza se eu tivesse lá, mandava de volta. Aí não tinha jogo de plateia, nobre vereador. O jogo de plateia só existe porque a administração gosta. Porque se fosse permitido e se a comissão fosse feita com paridade, com certeza lá ele não viria esses projetos para o plenário. Porque lá, não que eu conheça, mas eu sou de discutir, de voltar atrás, de fazer as pessoas discutirem comigo, querendo ou não. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Eu fico observando, senhor presidente, a vontade que a vereadora Lúcia tem de ser mais de uma pessoa. Porque é impossível, Vossa Excelência. Esses dias para trás a senhora falou que, ó, coloque eu lá para construir esses projetos que vai vir sem nenhum Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, há uns dias atrás, ela disse que, como secretária de Educação, faria diferente. Agora, ela quer fazer parte da comissão, legislar ao mesmo tempo. Vereadora, calma, senão a senhora bate pino. Tem que ir devagarzinho, Vossa Excelência, porque é passo a passo. Cada um passa, agora vereador, depois deputado, federal, prefeito, aí canetada come. Pela ordem, senhor presidente. Só informar a vereadora Lúcia que o parecer aqui do relator Eleci Casagrande Perpétuo foi bem embasado. Se Vossa Excelência quiser uma cópia, eu vou passar para Vossa Excelência. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu acho que, eu não sei, eu acho que é o som. O senhor tem que melhorar o som da casa, porque o som está modificando o significado das palavras ditas aqui. Todo o meu pronunciamento, eu só disse nas funções parlamentares. E quero indicar que talvez, vamos fazer um estudo do regimento. O regimento diz que as comissões devem ser, e não só o regimento, também a Constituição, as comissões devem ser paritárias. Quando ele disse paritária, é direito, oposição e situação. Foi por isso que eu disse. Não é porque eu quero estar, não. É a Constituição que nos dá esse direito enquanto parlamentar. Jamais. Eu entendo que o Executivo tem que executar e o Legislativo... Em votação, projeto de lei 54/2015. Vereadores que concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 45/2015, que autoriza a desafetação de área no bairro Valdeci Pires e concede direito real de uso ao Estado de Goiás, oriundo, e a palavra está franqueada, senhoras e senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores que concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 36/2015, LDO, LOA. Em discussão e votação, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão.
Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero dizer que entendo que agora está retirando o artigo 9º, quando foi suprimido também, e fazendo, ontem mesmo, a Procuradoria dessa casa, já de imediato, já agiu, justamente para melhorar o Ctrl+C, né? Então, entendo que nós cumprimos a nossa função parlamentar, entregar em tempo previsto constitucionalmente a aprovação da LDO. Achei interessante que Goiânia também está votando a LDO, né? E a discussão é manchete de jornais e de tudo. Talvez a população de Rio Verde não tenha cultura, né, de participar e não sabe a importância. E por isso, senhor presidente, que na segunda-feira me deixou triste. Me deixou triste quando eu voltei a oportunidade também de voltar a falar, eu disse também na segunda, ver a casa na segunda-feira tão cheia para criar um conselho, né, que não tinha se discutido e ninguém tem interesse. Acabou, sabe? LDO. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, sugeri que, quando essa casa voltar do recesso, o senhor faça uma audiência pública, convida a vereadora Lúcia, todos os vereadores, e aberta ao público, para a gente explanar sobre Plano Plurianual, PPA, a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LDO, né? Porque aí a gente esclarece a população da importância que tem esses fatores, tanto o PPA, quanto a LDO e quanto a LOA. Muito obrigado, senhor presidente. Pode ir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, antes eu estava discutindo o projeto, era 5 minutos, eu achei que foi pouco, mas tá bom. Eu só quero, nós devemos fazer essa iniciativa, mesmo porque em agosto chega a LOA, né? A Lei Orçamentária de 2016. Nós temos que abrir mesmo esse amplo debate, porque é assim mesmo, é trazendo a comunidade para cá que eles vão criando, que a gente vai criando essa cultura, né? Dessa discussão. Só complementando, e nós podemos também agora estar convidando o segmento, a CIPA, que participe mais próximo, né? Porque são essas matérias realmente, sem aprovação delas, nada acontece no município. Então é preciso que nesse momento que a comunidade esteja conosco. Obrigada. Vamos seguir a sugestão do vereador Manel e vamos fazer essa audiência pública. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder do PSDB, agora, Manuel Pereira. Nós, vereadores, né, Idelcio? Nós não podemos achar que a casa vai ficar lotada, porque aí convida as entidades, o público, né? As organizações, aí nós vamos fazer uma audiência pública, achar que a casa está lotada, porque aí é interesse deles, aí quando não tem projeto que é diretamente interessante, talvez a gente se decepcione, mas vamos fazer. Obrigado, presidente, por ter atendido. Pela ordem, vereador Rodovaldo. Senhor presidente, queria nomear a vereadora Elias Terra, meu representante nessa reunião aí. Está nomeado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias. Eu ia nomear ele, mas como ele nomeou primeiro, eu vou vir representando ele com toda certeza. Eu dei até sugestão nas sessões anteriores para que a partir do mês de agosto fazer esses eventos. Eu acho importante o Poder Legislativo para não ficar para trás, porque essas outras entidades vão crescendo aí e acaba o Poder Legislativo ficando em segundo plano. Então acho importante fazer essas discussões a partir de agosto. É bom para o Poder Legislativo, é bom para a presidência de Vossa Excelência. Então, acho que é uma sugestão boa, nós temos que fazer isso na questão de segurança, movimentar mais esse parlamento. Só isso, muito obrigado. Agradecer o vereador Elias ter me dado essa sugestão de fazer audiência pública, não só sobre esse tema, outros temas, e vamos organizar para que possamos fazer várias audiências públicas a partir de agosto. A vereadora Lúcia é craque nisso, vai contribuir muito com o Poder Legislativo. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, e nós estamos cumprindo também a formalidade constitucional. Lá é bem claro, a lei orçamentária tem que ser discutida em audiência pública. Ela fica esse período na Câmara para que a Câmara realmente discuta com a população. A LDO chegou em abril. A lei orçamentária vai chegar em agosto para ser votada na última sessão do semestre, justamente para que realize uma discussão, audiência pública com todos os segmentos. Agora, é oportuno, senhor presidente, tornar a lembrar que nós temos a audiência pública da prestação de conta do SUS, que tem que acontecer ainda esse semestre, até antes de encerrar as sessões legislativas.
às vezes nós poderíamos estar, já que a gente faz uma força-tarefa, estar agendando com o secretário de Saúde para terça-feira, após às 16 horas, às 17 horas, após a Odebrecht, porque nós encerraríamos com chave de ouro, porque também é um cumprimento da Lei 101, uma lei federal, e como... Pela ordem, presidente. Informar a vereadora Lúcia que a Câmara já notificou e mandou um ofício ao secretário para que se organize a prestação de contas do SUS. E parabenizar o vereador Manuel Pereira, inclusive foi das palavras do vereador Duvaldo quando o pessoal do CONDER estava aqui. Quando é de interesse, lota. Quando não é, vem ninguém. E todos sabem, divulgamos em site, em rádio, convidando a população para participar. Para depois não ficar só cobrando de vereador, que vereador é cordeirinho de prefeito, que vereador é isso, que vereador é aquilo. Isso, o papel nosso, nós fazemos, convidamos em rádio, em TV, e gostaria muito, eu acho que todos aqui gostariam muito que lotasse o plenário da Câmara, que a comunidade participasse. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Duvaldo. Então, senhor presidente, eu achei até engraçado aquela situação, porque o pessoal do CODERV esteve aqui com aquela intenção de fazer tudo por Rio Verde, de melhorar Rio Verde e de defender os interesses de Rio Verde, fiscalizar tudo o que ia acontecer em Rio Verde. E na hora que o projeto foi retirado, o plenário foi esvaziando, que eu tive que pedir pela ordem antes de abrir a sessão para poder pedir para o pessoal ficar. Quer dizer que o único interesse era a aprovação do CODERV. Eles não estão preocupados com o resto das coisas que acontecem na cidade. Porque a cidade está cheia de problema aí, nós estamos tentando resolver. Já há vários anos tentando, Poder Legislativo, Poder Executivo, e o CODERV está achando que numa canetada, a aprovação de um projeto vai resolver tudo, e na hora que nós vamos discutir o resto da pauta, todo mundo levanta e vai embora? Parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras no dia que o CODERV estava aqui. Vossa Excelência foi muito feliz, como diz o vereador Idelcio, no que você falou. Quando nem tinha aberto a sessão ainda, Vossa Excelência teve que pedir pela ordem para pedir para ficar. Foi 20 minutos, no máximo 15, 20 minutos, não tinha mais ninguém. Ficou só algumas pessoas aí. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Mas a reunião vai acontecer ainda essa semana? Da saúde? Estamos esperando a resposta do secretário para marcar. Porque dia 1º é recesso, né? Tem que marcar antes do dia 1º. E dia 30 não tem como, mas já tem 2 reuniões agendadas do Poder Legislativo. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, mas aí vai ter que ser notificado ao Ministério Público Federal que não houve o cumprimento, porque ele mandou, já a recomendação tem muito tempo. E desde da implantação da lei não foi cumprida. Essa audiência deveria ter sido realizada em fevereiro. Em setembro agora já é a segunda. Já é a segunda recomendação. Vereadora, vamos verificar se pode ser marcado para mês de agosto. Aí marcamos na primeira semana. Na volta do recesso, marcamos e pedir a contribuição de Vossa Excelência para que possamos organizar ligar para o secretário, para ele organizar a prestação de conta do SUS que Vossa Excelência está cobrando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Porque realmente quem solicitou que a lei fosse cumprida fui eu desde o ano passado tenho tentado com o secretário da Saúde e nunca foi feito. Então, às vezes eu temo, até hoje vou ligar para o secretário de Saúde, que o Ministério Público pode ver como um desacato, como um desrespeito. Lembre-se que isso é lei. Esse não é o Ministério Público estadual, é o federal. E são verbas do SUS, são verbas carimbadas. Né? Então, eu tenho essa preocupação, às vezes. Outra coisa também, senhor presidente, mas esse vai ficar para agosto. O balanço chegou aqui. Ele diz que em 60 dias tem que dar publicidade para a população que está aqui, né, para ser qualquer cidadão para vir analisar, se quiser, o balanço de 2014, que pela primeira vez também. Eu quero dizer que eu tenho que reconhecer que a insistência é muito, cansaço mais ainda. Vereadora, eu vou ligar para o secretário, que tem 2 meses que ele assumiu, e informar para ele, acho que tem que dar um tempo para ele, até agosto, ele organiza para prestar conta, que a obrigação é dele. O dever da Câmara, nós fizemos, que foi informar ele sobre a prestação de conta do SUS, vou ligar para ele e informar ele. Eu acho que ele é um secretário que está fazendo um bom trabalho, competente. Eu acho que ele não ia deixar de prestar conta que o Ministério Público exigiu, o Ministério Público Federal,
exigiu que fizesse a prestação de contas do SUS. Então eu vou ligar para ele e informar ele. Já foi informado, vou ligar para ele para agendar a data, que seja no início da semana de agosto, que agora acho que não vai ter tempo, não. Pela ordem. Pela ordem do vereador Duvaldo. Senhor presidente, queria reforçar as palavras da Vossa Excelência. Eu acho que o secretário Danilo tem sido muito feliz nesse período que ele está ocupando a pasta. Você vê que aquele buchicho, aquelas reclamações da saúde sumiram. Não sei se o pessoal desistiu, ou se está satisfeito ou insatisfeito, eu só sei que silenciou realmente. E na classe médica eu tenho ouvido muito elogio na atuação dele. Se não resolvendo o problema, pelo menos ouvindo os médicos, as queixas, tentando soluções, conversando. Ele é uma pessoa bem política, e está sempre presente nos órgãos de saúde. Ele visita o regional, visita a UPA, às vezes 2, 3 vezes por dia, e está tentando realmente resolver problemas. Não sei se está conseguindo, mas está se esforçando. Concordar com Vossa Excelência, vereador Duvaldo, que deu uma melhorada. Reclamações mesmo. Se eu ligava o programa de rádio de manhã, era só reclamação. Não que o doutor Francisco não teve competência, que eu acho que ele também, tenho certeza que ele também fez o seu trabalho. Pela ordem. Pela ordem do vereador Leilton. Senhor presidente, inclusive, eu fui consultar essa semana no hospital e o médico elogiou ele. O médico falou que ele chega igual o gato, caladinho, a hora que vê já está dentro do hospital. Diz que negócio de médico no plantão ficar dormindo, ele acabou com isso. Então está o maior comentário dentro do hospital. Diz que ele chega assim caladinho, vai embora todo dia, 1 hora, 2 horas da manhã. Diz que ele está pondo quente mesmo agora. Não aceita mais aquele negócio de 2 médicos que estão no plantão, aí um assinar para o outro, o outro assina para o outro, ele acabou com isso tudo. Tá de parabéns, secretário. Inclusive, vereador, acho que todo trabalhador que presta seu serviço tem direito de receber. Aquela polêmica toda de contrato que não tinha feito, tinha 6 meses sem receber, pelo que ele me falou, já está 90% regularizado. E se Deus quiser, eu acho que com a competência dele, o ano que vem vai entrar o ano todinho regularizado. Acho que vai ficar na história, viu? Se eu não estiver enganado, porque nas gestões anteriores gastava 3, 4 meses para começar a pagar os médicos. E ele regularizou isso. Em votação, o projeto de lei 36/2015. Em votação, os vereadores que concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura da redação. Redação da lei 6.547/2015. Lei 6.545/2015 altera a forma de emissão das contas de água e esgoto sanitário e da outras providências, etc. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. A empresa concessionária do Serviço Público Municipal Água e Esgoto Sanitário deverá individualizar as contas em talões separados, de forma que o usuário tenha real compreensão de cada uma. Artigo 2º. A empresa concessionária que presta o serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário deverá manter escritório de atendimento aos usuários com equipe de plantão para atender urgência e emergência, disponibilizando telefones fixos, celulares à população. Artigo 3º. A empresa concessionária deverá se adequar à presente lei no prazo de 90 dias a contar da data de vigência dessa lei. Artigo 4º. A fiscalização do cumprimento da presente lei ficará a cargo do PROCON estadual e municipal. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na vigência da data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 25 dias do mês de junho de 2015, assina vereador Irã, presidente Irã Mendonça e Turival Nascimento e Náudia Faeto. Em discussão e votação, a redação final da Lei 6.547, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Deixa aqui que eu vou assinando, mas depois eu esqueço. Solicito o secretário da mesa, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura da redação final da Lei 34/2015. Lei complementar. Redação final da Lei Complementar 34/2015.
Lei Complementar número 34, 2015, altera o artigo 162, a linha A, da Lei 3.968 de 2000, artigo 1º da Lei 6.263 de 2013. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. O artigo 162, a linha A da Lei 3.968 de 2000, passará a viger com a seguinte redação. Artigo 162-A. Os membros da Comissão de Processo Disciplinar farão jus à gratificação atendidas seus trabalhos como atividades extras, no valor correspondente a R$ 629,81 por processo concluído, limitada a gratificação do mês ao dobro desse valor, vedada qualquer transposição para o mês seguinte. Parágrafo único. A gratificação de que trata-se o caput desse artigo aplicar-se-á ao servidor designado pela autoridade para proceder à sindicância preliminar para apuração do fato e descoberta da autoria em processo disciplinar de que trata o artigo 243, inciso 2º desta lei, observando-se a limitação prevista no caput desse artigo em relação a cada sindicante. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei 6.263 de 2013 passará a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a gratificação dos membros da Comissão de Penalidades Administrativas da Central de Compras e Licitação do município no valor correspondente a R$ 629,81 por processo concluído, instauração para apuração e aplicação de sanção encaminhados pela autoridade competente quando da inadimplência ou da desobediência à legislação por parte dos fornecedores e prestadores de serviços, limitada a gratificação do mês ao dobro desse valor, vedada qualquer transposição para o mês seguinte. Artigo 3º. O valor das gratificações previstas no artigo 162-A da Lei 3.968 de 2000 e no artigo 1º da Lei 6.263 de 2013 será reajustado na data base e pelo mesmo índice do reajuste dos servidores municipais. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Revogadas as disposições do contrário, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 23 dias do mês de junho, assina presidente Irã, primeiro secretário Turival Nascimento Júnior. Em discussão e votação, a redação final da Lei Complementar 34/2015, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura do decreto legislativo 07/2015. Redação final. Redação final do decreto legislativo 07/2015. Concede diploma de honra ao mérito à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova e eu promulgo. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito como homenagem a Marcos Vinícius de Oliveira França, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data da entrega do título. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 25 dias do mês de junho de 2015, assina presidente Irã, primeiro secretário Turival Nascimento Júnior. Em discussão e votação, redação final da decreto legislativo 07/2015, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadores e convoco para a próxima sessão extraordinária em 5 minutos. 5 minutos. É o